Meus amigos, uma força-tarefa do Instituto Médico Legal de São Paulo identificou até agora 17 corpos dos 62 mortos no acidente com o avião da Voe Paz, que caiu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior do estado. 8 corpos já foram liberados. Nós vamos conversar agora com o doutor Nelson Bruni Freitas, ele que é médico legista da Polícia Científica do Estado de São Paulo, está licenciado, sofreu um acidente, rapaz. Mas ô Nelson, boa tarde, você tá me ouvindo bem? Como vai, meu querido amigo? Prazer imenso falar com você. O doutor Nelson Bruni, eu conheci o Nelson, e a gente já trabalhou em muitos casos, né, Nelson, como família Pesseguini, aquela história do garoto que matou pai, mãe, vó, a tia, né? Ele trabalhou na perícia do caso do helicóptero do Boechat, nosso colega jornalista, daquela noiva, lembram da noiva que alugou um helicóptero, né? E queria fazer uma surpresa do noivo, acabou, ela faleceu nesse acidente. Doutor Nelson Bruni, bom, vamos lá, trabalho de perícia, a gente conseguiu dos 62 corpos identificar 17, qual o maior desafio num acidente aéreo desse tamanho? Meu querido William, o processo de identificação, ele segue um protocolo. Os médicos do Instituto Médico Legal, que estão trabalhando lá agora, são altamente capacitados para fazer esse tipo de trabalho, que eles têm uma experiência nisso. Então ele segue todo um protocolo de acordo com como se apresentam os corpos. Existem corpos com uma condição melhor, onde você pode fazer a identificação através de impressão digital, outros que você não tem condição de impressão digital e você tem condição de fazer a arcada dentária, né, os arcos dentais. Agora, dependendo da carbonização do corpo, só por exame de DNA. O exame de DNA para o Instituto Médico Legal, para a Polícia Científica do Estado, não é um problema sério, por quê? Em 24 horas é possível se fazer uma análise de DNA. Você pode fazer até por amplificação usando o PCR, né? A amplificação de cadeia de polimerase. Agora, outros casos onde tem uma destruição maior do corpo, dificuldade de retirada, pode demorar até umas 2 semanas. Mas, em média, de um dia para o outro se faz. E a capacitação técnica do ML, da Polícia Científica, dos peritos criminais, é totalmente plausível de se fazer essa identificação, tanto que já foram liberados 17 corpos, né? Sim, e aí eu queria até aproveitar, Nelson, aproveitando esse bate-papo com você, quando você vai fazer, num caso de um acidente aéreo, falam, olha, as pessoas estariam sentadas, né? E você tem o choque do avião com o solo e depois ele pega fogo. Quando você vai para um trabalho de um acidente como esse, você identifica não só aquele corpo, como também seria possível identificar as causas da morte? Isso é levado em consideração num acidente aéreo desse para saber se a pessoa morreu durante a queda ou do momento do choque, ou isso não é levado em consideração? Esse acidente aéreo, eu vou te fazer uma comparação como do acidente da TAM de 2007. Que nesse dia, inclusive eu estava de plantão no Instituto Médico Legal, era meu dia de plantão. Aquele acidente não foi uma queda, foi um choque contra um prédio, né? E os corpos ficaram submetidos a cerca de 1.000 graus, 1.200 graus, ali embaixo, na parte inferior do prédio. Quando houve o choque com o prédio, alguns corpos foram ejetados do avião, outros as cadeiras se soltaram e foram todas para frente do avião. Então ficou um bolo de corpos ali embaixo, submetidos a uma temperatura de 1.000 e poucos graus. Meu Deus. Tanto que 4 corpos não foram identificados porque eles volatizaram. A temperatura foi muito grande que volatizou o corpo. Ele saiu do estado sólido para o estado gasoso. Agora, como eu te disse, dependendo da condição. Quanto à tua pergunta, condição para análise, a tua pergunta, se dá para saber se morreu antes ou morreu depois, isso a gente pode fazer uma análise, mas a gente vai colocar possivelmente a análise, eu não estou lá, não falo em nome do Instituto Médico Legal, no momento devido ao meu afastamento, mas é politrauma, né? Porque o avião caiu, foi ao solo e pegou fogo. Haviam pessoas vivas
ainda no avião, você pode estabelecer isso através de uma análise de fuligem na traqueia. A pessoa poderia estar ainda viva, mas ela estava consciente ou inconsciente? É essa a dificuldade. Você não tem como estabelecer se ela estava ciente do que estava acontecendo ou não. Agora, né? Nelson, ela pode ter caído e ainda ter sobrevivido um pouco? Pode, a gente não pode alegar que sim ou que não. Mas se ela tiver fuligem na traqueia, significa o quê? Ela respirou. Entendi. Mas as lesões poderiam ter tão gravidade que ela logo depois poderia ter ido a óbito, né? Nelson, São Paulo tem no seu histórico, né, os grandes acidentes aéreos, né, e a equipe do IML acompanhou isso, e o exame de DNA foi fundamental. Hoje, em matéria de tecnologia, você falou que em 24 horas a gente consegue fazer essa identificação por DNA, mas isso muito em função do que evoluiu. O DNA, ele muda não só a identificação, né, em casos de acidentes como esse, como também na área criminal contribuiu muito, principalmente na redução dos índices de roubo a banco, porque você conseguiu colocar a figura dentro daquele cenário do roubo a banco, né, através do exame de DNA, às vezes um papel de bala que a pessoa usou ou alguma coisa assim durante aquele assalto. A Polícia de São Paulo evoluiu muito nessa parte técnica, né, Nelson? Evoluiu como a ciência evolui todos os dias, né? Antes, na época que a gente fazia as análises do DNA ali no segundo acidente da TAM, o DNA demorava até 30 dias para você sair. Hoje, pelas reações, pelos novos materiais em que você pode fazer, como eu disse, amplificação genética, PCR, etc., você consegue selecionar as cadeias e consegue fazer mais rápido. Aonde você tem alguns testes que necessitam de maior apuração, detalhes, pode demorar até 2 semanas, né? Mas em média, de um dia para o outro, você pode fazer isso. Tanto que você vê, William, no atentado que o Trump sofreu, no mesmo dia já tinha um exame de DNA feito do atirador. Eles conseguiram praticamente de um dia para o outro, né, estabelecer a identidade do atirador através do exame de DNA no sangue dele. Bom, eu conversei hoje com o doutor Nelson Bruni, ele que é médico legista da Polícia Científica do Estado de São Paulo, que, como eu disse aqui no início, está licenciado em função do acidente, mas graças a Deus aí com pronta recuperação. Queria agradecer a esse amigo de longa data, né? Já participamos de grandes coberturas. Muito obrigado pela participação aqui no Itatiaia Agora. Espero reencontrá-lo mais vezes aqui para a gente falar sobre outros temas relacionados à Polícia Científica. Um grande abraço, meu querido amigo, e queria estar pessoalmente aí te dando um grande abraço que você merece, pelo profissional e a pessoa que você é. Obrigado, tenho muito carinho por você. Um forte abraço, meu irmão, ótima tarde.